Rádio Assembleia, do Maranhão para o mundo. Você está ouvindo Ponto a Ponto, um programa com bate-papo descontraído em diversos âmbitos da política. Entrevistas, serviços, utilidade pública e tudo o que acontece no Legislativo maranhense. Programa Ponto a Ponto, comigo mesma, Maria Regina Teles. Entrevista. Bom dia, você que está acompanhando aí a Rádio Assembleia Online pelo site radioalima.com e também pelo Facebook, na página da rádio, Rádio Assembleia Maranhão. É um prazer estar aqui todos os dias pela manhã, de 8 às 9h30, no programa Ponto a Ponto. Um programa que sempre traz um tema voltado para a política, serviços também, utilidade pública e, claro, que a sua participação é fundamental, né? Você sugere e a gente avalia. Tendo o perfil do programa, a gente já coloca aqui, quem sabe, né? Aqui a gente traz aqui para o estúdio a sua sugestão de entrevistado. Basta mandar e-mail para a gente, radioalema@gmail.com. Você pode também deixar recadinho na página do site da rádio, e aí a gente vai também disponibilizar. E no Facebook, você que entrou agora pelo site, você pode acompanhar a nossa entrevista também. Nós estamos ao vivo agora pelo Facebook. Lembrando, pessoal, que temos uma equipe de comunicação sempre pensando em trazer o melhor aqui para você. Na direção de comunicação, o Edo Jinx, como diretora adjunta, Silvia Tereza, como subdiretora de TV e rádio, Jaqueline Hille, na coordenação de rádio, Henrique Pereira, na técnica, Léo Magno Souza, e temos na produção do Ponto a Ponto eu, que sou Maria Regina Teles, e também Paulo Fietro e a nossa colega Marina Souza. Alguns amigos da casa também contribuem, né, com sugestões. E nós temos aqui na casa vários programas. Então, se você acessar o site da rádio, você vai saber quais são e escolher aquele que mais agrada a você. Né? Lembrando que amanhã nós temos feriado pela proclamação da República, né? E na sexta-feira voltamos normalmente, ok? Então, vamos lá, a nossa entrevista de hoje, que estamos com 2 entrevistados, hein? Então, fique até o final aí conosco. No primeiro bloco, a gente vai entrevistar, ele já está aqui ao meu lado, o deputado eleito, o médico Iglesio Moisés, que iniciará o seu primeiro mandato na política partidária, né, a partir do ano que vem, 2019, e vai falar a respeito das suas propostas para a sua atuação parlamentar. E aí também você vai conhecer um pouco do seu perfil pessoal e profissional, como é que ele chegou até aqui, né? E no segundo bloco, nós vamos conversar com o educador financeiro Rânio Gamito, que vai dar dicas, orientações preciosas a respeito de como você vai poupar e depois investir aquele seu precioso dinheirinho, né? Que a gente ganha no fim do mês. Bom dia, Iglesio. Doutor Iglesio ainda, né? Bom dia. Uma vez médico, sempre médico, né, doutor? Agradecemos pela sua presença aqui no programa, é um prazer tê-lo aqui, para a gente conhecer, né, as suas propostas, o público também conhecer você, que a partir de 2019 vai estar aqui na plenária da Assembleia Legislativa. Fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui, agradeço a você, a toda a direção da rádio, a produção do programa, e mando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos acompanham neste momento. Inclusive, temos um ouvinte especial, né, que o filho do doutor Iglesio, o Guilherme, está tietando o pai aqui. Né? O Guilherme veio aqui, queria vir conhecer a estrutura da rádio, está muito impressionado aqui com a estrutura. E o Felipe quer ser bombeiro, né? O Guilherme. Então, o Moisés, Iglesio Moisés, ele é médico com mais de 14 anos de experiência, tem 38 anos, natural daqui de São Luís, é o primeiro que é entrevistado nessa série que nós estamos realizando, que é daqui de São Luís. Então, você que está em São Luís, entra agora, rapidinho aqui no Facebook, para perguntar aí, entender um pouco mais sobre as propostas dele.
para 2019. Com experiência na área de cirurgia geral e endoscopia, foi o médico mais jovem do Brasil a concluir o doutorado em fisiopatologia experimental pela USP. Foi diretor do Socorro 1 em 2003 por 7 meses e até hoje atua no foco das melhorias pela saúde da população no SUS, né? E falando aqui da sua eleição, né, que foi bem expressiva para quem nunca concorreu, aliás, não ganhou, né? Nenhum mandato, e você recebeu mais de 39 mil votos e foi candidato pelo PDT, né? Você está afiliado atualmente no PDT. Fala pra gente, você tentou já, né, se candidatar em 2014 e agora teve esse resultado expressivo. O que você acha que se deve, né, esse resultado? Comprometimento, né, com resultados, foco no trabalho, muita energia e apoio dos amigos, da família e vontade realmente de chegar a algum lugar. A gente acredita que esse trabalho focado, indesistível, tenha dado um bom resultado. A gente está satisfeito com o resultado. Certo. E, Glésio, na época que você trabalha, você ainda trabalha na área médica? Sim. Ainda, né? E quando você estava lá no Socorrão, a gente via você aí dando entrevista, né, pelas TVs e tudo, e o seu marco mesmo, pessoal, né, e no âmbito profissional, é esse legado pela saúde? Sim. Como é que você buscava defender? O que mais importava para você? O que chamava a sua atenção para levantar essa bandeira? Principalmente a falta de condições do Sistema Único de Saúde. A gente sabe que hoje as pessoas elas continuam tendo uma dificuldade grande de atendimento, tempo de espera em hospital, qualidade do atendimento, principalmente nesse âmbito da urgência e emergência. As pessoas ainda têm muita dificuldade em acesso e a gente sabe que a saúde é uma área importante na medida em que ela mexe com a pessoa no momento mais Delicado, sensível, né? É muito complicado a gente... Mas ela precisa de uma estrutura complexa, né? Para atendê-la naquele momento ali. Cada ser humano é muito especial e como seres especiais que somos, temos... Quando apresentamos qualquer problema de saúde, a gente tem uma necessidade de uma grande gama de equipamentos, cuidados médicos, profissionais, tudo isso aí para que a gente possa dar um atendimento adequado ao paciente. Isso aí é caro, essa estrutura é cara. Então, nesse contexto que a gente tem aí de crise financeira, de crise de verbas do SUS, que ela já não é de agora, isso é um problema muito antigo, a gente encontra o principal desafio no SUS, como financiar esse sistema único, nacional, que no papel, na Carta Constitucional, ele diz que deve ser para todos e com qualidade. Então, o desafio tem uma infinidade de serviços, né? Que se você olhar lá, parece perfeito, né? Tem muitos serviços mesmo disponíveis. É a chamada rede hierarquizada de serviços, né? Você tem diferentes níveis de atenção, para diferentes tipos de problema, para cada problema uma solução, e cada solução dessa leva em conta uma cadeia de profissionais, de estruturas de saúde hospitalares e equipamentos também, né? Então é bem complicado atuar com saúde hoje em dia. Você continua no poder público ou você está no âmbito privado? Não, eu sou 95% público. Atendo no público 95%. Tem muito pouca atividade no privado por conta desse contato necessário com a população mais necessitada, né, de suporte médico. E aí, para a gente entender um pouquinho, né, sobre esse seu âmbito de lutas aí no SUS, né, que você comentou, o que você tem feito, né, desde a época que você estava lá no Socorrão, que você tem realmente, possa dizer assim, eu consegui isso aqui, ou então eu fui lá e reivindiquei, né? Porque você levanta essa bandeira de defender o SUS, né? A melhor atendimento pelo SUS. O que a gente conseguiu, principalmente a partir da gestão, foi a bandeira da transparência da gestão, principalmente. Porque você foi logo para a diretoria, né? O uso adequado dos recursos, a probidade administrativa, a eficiência da administração. Mesmo sendo um contexto de problemas na época, em 2013, a gente fez um trabalho que, em 7 meses, fez um trabalho que todo mundo lá é unânime em dizer, não foi feito em 10 anos anteriores o que foi feito em 7 meses.
A gente começou a reforma de UTI, trocou equipamento de centro cirúrgico, reformou cozinha, contratou profissionais, melhorou gratificação, criamos critérios gerais para gratificar os servidores, melhoramos o acesso às escalas, melhoramos a higiene do hospital. Existe a higiene do hospital antes da nossa gestão e depois da nossa gestão. Tinha mosca no Socorrão antes de 2013, você vê. E quando você fala Então, diretor do Socorrão, era das duas unidades? não, só do Só um. do Só um, do né? um. Que é aquele lá do centro. Isso, Uhum. só do Que centro. já é muita coisa, né? Porque lá tem muito gargalo de atendimento, vem gente do interior também, né? Muito, ali tem 58% a 65% dos pacientes de interior, tem uma procura ainda muito grande, apesar da rede estadual ela ter sido ampliada, mas alguns itens de complexidade do acervo de doenças que a gente tem, eles infelizmente precisam de uma atenção mesmo com os recursos da capital, com os profissionais da capital, e a porta de entrada para esses serviços, para esse sistema, termina sendo o Socorrão. Então muita gente ainda, apesar de ter um hospital regional ou na cidade ou próximo, por vezes ainda necessita chegar até aqui. Porque apesar de hoje nós temos aí quase 8 mil médicos em atuação no Maranhão, o que dá uma relação médico por paciente que até certo ponto ela não é absurda, ela é satisfatória, mas o problema nosso está nos especialistas. Os especialistas, a gente ainda tem uma concentração enorme na capital e por conta disso eles precisam, os pacientes que precisam de cuidados mais específicos e hoje acabam vindo, né? Acabam vindo, porque você, querendo ou não, hoje termina desejando ser atendido pelo profissional mais gabaritado da área. Mesmo que para isso você tenha que passar por uma viagem de carro complexa, às vezes vir para a capital e não ter para onde ficar, mas como a sua esperança é de ter o melhor resultado possível para a sua saúde, aí você termina se sujeitando, submetendo a isso para ter esse contato com o especialista, que ainda é muito carente no interior do estado. Vamos aproveitar que já estamos nesse âmbito da saúde, né? E você domina bastante, para a gente saber o que você pretende aí para a gestão, né? O mandato a partir de 2019, porque para quem está nos acompanhando, né? A função do deputado estadual, além de legislar, né, criar leis no âmbito estadual, é também fazer essa interação, né, articulação política, fiscalizar, né? Ó, o Guilherme aqui, deixa eu ver se ele está aparecendo, veio dar um alô. Vamos ver quem já está curtindo aqui, ó. Temos aqui o Paulo Fetro, Luiz Souza, Ramires Costa. Olha, Ramires. Luiz Alberto Saldanha, Marcelo. Ó, meu amigo Rosa. Marcelo, um grande abraço. Tá todo mundo conectado aqui, tem também pelo site. Quem está pelo site, pessoal, pode ir para o Facebook e aproveita e faz suas perguntas, porque estamos conversando com o deputado eleito Iglesias Moisés, que a partir de 2019 vai assumir o seu mandato como deputado estadual. Então, tem uma representatividade grande aqui de São Luís. Como é que foi essa porcentagem aí de votos? Você teve votos aí pelo interior também? Sim, foram 25 mil no interior e 15 mil na ilha. Olha Somado só. isso aí, a gente teve 39.804, praticamente 40 mil votos. Foi muito bom o resultado, a gente evoluiu na votação. Pegando aqui o entorno, né, de São Luís... 12 mil em São Luís, 2.500 em Ribamar, quase 800 em Passo, um pouquinho na Raposa, 15 mil votos na ilha. Foi boa a votação, a gente saiu de 10º na eleição passada, aqui dentro de São Luís, para 6º dessa vez, num cenário muito mais adverso, que a gente estava fora de administração pública já há 5 anos, sem participar de administração pública, invisível do ponto de vista do marketing, apenas mesmo dentro do que a gente tinha de rede social. Entendi. Então, e a própria militância médica, né? Que você trabalhar na medicina. O trabalho como médico não é pouco, não. A gente tem uma atuação grande aí, atendo uma média aí de 1.200 a 1.500 pacientes por mês, então termina sendo bastante gente. E Iglesias, voltando então para aquele nosso tema da saúde, né? Você
teve esse olhar em âmbito municipal, né? Mas já entendendo um pouco como é que é o funcionamento do interior, porque muitas pessoas vêm do interior, não é isso? A gente estava conversando aqui a respeito das especialidades que as pessoas buscam, e agora é a oportunidade, né? Você vai assumir um cargo como deputado estadual, e nesse sentido, o que você vai trazer aí de propostas, vendo tudo isso que você viu na sua experiência mesmo como diretor e médico? Agora como deputado, a atuação da gente sempre tem uma expectativa inicial que seja construída em cima dessas questões de saúde, e é natural que isso seja esperado pelas pessoas, afinal a gente está falando de um médico, né? Mas o que a gente tem como planejamento mesmo de mandato são ações, inclusive, mais abrangentes. A gente começa com projetos dentro da área da saúde para aumentar financiamento, melhorar a gestão de recursos, criação de algumas situações que a gente acredita que possa ajudar, principalmente nesse problema da marcação de consultas e exames, que ainda é uma pauta muito sensível dentro desse debate, que a gente está tratando de acesso, de porta de entrada, de caminho inicial dentro da coisa, mas a gente quer também atuar em outras situações, principalmente dentro de pautas de educação, até pelo fato de eu ser professor universitário também, tenho muitas ideias nesse sentido, e gostaria também de atuar fomentando essa participação política da sociedade. Estava comentando aqui com... Nesse âmbito, né, da educação. Nesse âmbito. Estava conversando aqui com o presidente da Assembleia esta semana, com o deputado Otelino, e falando com ele de um anseio que a gente tem, que é mexer com formação política mesmo, as pessoas, os agentes comunitários, as pessoas, a militância política em geral, a própria população, ela precisa discutir mais, entender o papel. O Brasil é um país que a gente fala muito pouco de política, a gente fala de política em termos de eleição, e a gente esquece que a eleição, muitas vezes, ela é só a pontinha do iceberg da política. Quando a gente tem uma eleição, ela já é a consolidação do processo democrático, mas para nós que vivemos em democracia, a gente vive de lutas diárias, a gente vive de discussões que têm que ser levadas a cabo todos os dias, a gente tem uma necessidade tremenda de introduzir às pessoas a noção de controle social. Muitas vezes a pessoa que participa de órgãos de controle social, ela é vista como um preguiçoso que só quer participar de problemas de reunião política, e não é. As pessoas que estão ali no controle social, elas são fiscais dos serviços públicos. Talvez, se a gente tivesse um controle social mais organizado, mais atuante, a gente com certeza passa a ter uma política melhor, políticos melhores e uma sociedade que faz uso melhor do dinheiro público, que não, na verdade, é como a Tátia falava, que não existe dinheiro público, existe dinheiro que sai da mesa dos trabalhadores e trabalhadoras e vai ser que é de todo administrado, mundo, né? vai ser administrado, de cada cidadão, né? vai ser administrado pelo governo. Por conta disso, tem que ser bem aplicado, a gente tem que ter retorno. Iglesias, aproveitar aqui para a gente falar, né? Que atualmente as pessoas têm ido para o privado, né, buscar a saúde aqui no caso, e cada vez mais um valor absurdo, né, então principalmente para aqueles mais velhos, os da terceira idade, então realmente, fora a educação, né, que aí, claro que se a gente tiver cada vez mais uma educação, né, na área pública mais adequada, aí todos nós vamos também usufruir, né? Então, a gente tem que ir para o particular na saúde, particular na escola, e aí vai, né? E com esse momento também de aumento da cesta básica. Então, o cidadão está realmente clamando aí melhorias, né, em todos os âmbitos. E eu acho que esse ponto que você comentou é bem importante, porque o cidadão mais consciente, ele vai também reivindicar mais, vai acompanhar, porque, por exemplo, aqui você que está nos ouvindo não sabe, a Assembleia Legislativa, ela transmite por vários meios, né, redes sociais, site, tanto da Assembleia Legislativa quanto também da rádio. Tem rádio web, tem TV, a gente tem apresentação via digital, via também canal aberto, via canal fechado. E você também pode vir pessoalmente, viu, Iglesias? Aqui na plenária, acompanhar segunda-feira, nós temos a partir das 4 horas, de terça a quinta-feira, pela manhã. Então, não tem desculpa, né, deputado? Não tem.
Na verdade, às vezes tem uma acomodação das pessoas, como eu falei anteriormente. A gente tem a cultura no Brasil de achar que política é eleição. Eleição Ah, daqui a quatro é, anos eu vou me interessar, né? eleição é a cereja do bolo da consolidação periódica de um Aham. processo democrático. Você vive a democracia 24 horas, você vive a democracia quando você sai na rua e sente a falta do serviço público, você vive a democracia quando você, às Pesa vezes, no bolso na hora pesa de no fazer as bolso, pesa compras. nas compras, quando você vai e tem, às vezes, um cerceamento da sua liberdade de expressão. Você vive Uhum. democracia em todos esses momentos. Então, não tem como você achar que só vai tratar de política de 4 anos, mas ainda assim tem a forma que, infelizmente, as pessoas ainda visualizam o processo, né? Ó, o Marcelo Rosa está dizendo: grande abraço, amigo, meu diretor do Socorrão, o melhor. Meu amigo Marcelo aí foi diretor administrativo, uma pessoa boa, é secretário adjunto hoje no governo do estado de saúde, né, de vigilância sanitária, de vigilância em saúde, grande amigo, um grande abraço para ele, sempre muito gentil. E aí, Iglesias, você estava falando, então, no âmbito da educação, que você pretende, né, ter esse foco também de trazer as pessoas para se politizarem mais, né, e também Isso. participarem mais. E que mais você pensa, assim, em outros âmbitos, né? E também, eu acho que, assim, a gente tem as leis que vocês criam, já tem muitas leis, né? Temos a nossa Constituição, é, mas a gente vê que falta um pouco as pessoas saberem da existência dessas leis, né? E também delas serem colocadas em prática, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre esse aspecto e de que maneira você pretende levar informação a respeito da sua atuação parlamentar também. A gente tem algumas ideias aí para consolidar essa difusão das ações parlamentares. Uma delas é um programa de rádio semanal, que a gente vai ficar pelo menos aí 20 minutos semanais prestando contas das nossas ações de mandato, criação de canais de rede social para divulgar ações de mandato, gastos também nossos com pautas específicas, né? E estamos cogitando ainda se vamos fazer algum tipo de aplicativo. No momento, a gente ainda está Avaliando, né? avaliando se realmente ele compensa o investimento ou se é melhor a gente ter uma rede social com mais atenção do que o aplicativo, que a gente percebe que o aplicativo ele cria aquele burburinho no primeiro momento, no frisson, a pessoa diz, que ótimo, mas ele se torna mais um app consumindo memória do celular do que outra coisa, né? Então a gente pensa mesmo é que uma rede social forte, com um político presente e com boas ideias, que é o que a gente considera que seja o diferencial da gente nesse sentido aí. A gente acha que tenha condições de representar bem as pessoas nesse sentido. Você perguntou ainda agora essa questão de outros projetos. Eu acho que o principal hoje é a gente fazer um grupo de trabalho dentro da Assembleia, e nisso aí todos os deputados e deputadas eles têm que se unir, até os mais refratários a qualquer tipo de trabalho, demanda extra de trabalho, mas a gente tem que realmente se unir para pensar em como ajudar a desenvolver o Maranhão mesmo, plano das ideias, buscar recursos. Eu acho que a gente vai ter que De uma fazer. forma integrada, né? Porque a gente sempre vê assim, por exemplo, bancadas, né? E aí federais, que vocês podem se unir, né? O Estado, bancada federal, e unir forças pelo Maranhão, porque no fim das contas são 42 deputados que têm que lutar pela sociedade, né? Independentemente do partido que está, não é isso? Você falou tudo aí. Assim, nós temos aí como deputado estadual atribuições de âmbito mais local, mas nós somos agentes políticos e como agentes políticos a gente tem representatividade. A partir do momento que a gente tem representatividade, nada disso aí impede que nós nos somemos a outros agentes, tais como deputados federais, E como articulador também, né? com Porque não é articulação. só apenas legislar, né? É você ouvir as necessidades e também intermediá-las. E Né? fazer provocações mesmo dos outros órgãos para que eles venham até nós, o próprio Ministério Público, como um ente de atuação que pode somar conosco, o Judiciário, que a gente sabe que também tem uma importância em garantir direitos à população também, a concretização
de obrigações constitucionais e do dia a dia das pessoas que elas precisam realmente de proteção. O sistema jurídico ele é um sistema de proteção social, proteção da democracia, e a gente precisa realmente que executivo, legislativo e judiciário, eles, como previsto na Constituição, eles atuem harmonicamente. Então, para isso, para atuar em harmonia, a gente tem que conversar sempre. E para conversar sempre, a gente tem que ter essa clara noção do nosso papel. Senão cada um se encastelar, eu sou legislativo, eu sou executivo, eu mando, eu sou executivo, eu breco, eu sou judiciário, eu controlo tudo, E não é outra assim. coisa, a gente vê muito assim, oposição e situação, né? Qual a ideia disso? É apenas fiscalizar o que não está correto. Mas se tiver correto, vamos somar Com e certeza. potencializar, né? Eu acredito muito. Eu acho que de um lado e de outro isso deve acontecer também, né? Para que as coisas aconteçam para a sociedade. Eu acredito muito em uma saudável convivência entre situação e oposição. Oposição ela é necessária à medida que ela aponta erros e aponta soluções. Oposição cega, oposição raivosa, oposição virulenta, que só chega lá, coloca o dedo e diz que está errado e não propõe, para mim não é oposição. Isso aí é outra coisa, mas não é oposição. A gente precisa realmente de uma oposição ativa que proponha caminhos e que some com a gente. Eu acho que o resultado dessas eleições transformou a oposição num grupo muito pequeno, mas que eles têm o papel deles, eles têm o papel de apontar o que possa, porventura, ter uma outra forma de ser feito e caminhos também. Não adianta chegar de forma desrespeitosa e só ser oposição por mero rótulo. A gente tem que ir além dos rótulos, eu acho, nesse momento aí na política. E Glésio, aqui a gente está com a participação do Ramires Costa falando o seguinte: meu deputado, um grande abraço, que Deus lhe abençoe sempre, que fará um mandato lindo, porque eu sei que fará um mandato lindo, lutando sempre pelo povo maranhense que tanto precisa de uma atenção especial. Ramires é um jovem, é um grande líder que esteve conosco aí nessa luta da campanha, é um grande líder dentro da sua comunidade. Isabel Cafeteira, Nil, Coab, é um jovem sonhador e com grande potencial. A gente sabe que a política hoje precisa muito de jovens assim. Na toa, eu trago meu filho aqui para ele assistir a entrevista, para ele participar, para ele entender realmente o que está se passando, funciona, né? Porque a gente precisa, desde muito cedo, explicar para que a gente entenda o nosso papel ativo na sociedade. Cada cidadão é extremamente importante. Se as pessoas realmente saíssem de suas casas e passassem a partir daí a contribuir nesse processo democrático, a gente teria com certeza uma sociedade mais forte. A gente, muitas coisas que acontecem na vida da gente, enquanto cidadãos e cidadãs, é feita pela omissão do nosso próprio papel enquanto população. As pessoas precisam vir. Uma das coisas que eu estou mais focado nesse mandato é ajudar a trazer as pessoas realmente para cá. Assim também elas vendo, elas vão querer cobrar mais. Exatamente. Né? E até reivindicar aquilo que realmente lhe atende, né? Aqui tem o nome de Casa do Povo e a gente quer que seja assim de verdade, que o povo entenda que deve ir para cá, deve participar, tem auditório aí para audiência pública, tem espaços de convivência aqui, tem os gabinetes, né? Abertos. Estão ali à disposição. O nosso, inclusive, é a partir de 1º de fevereiro, se não estou enganado, vai ser o 202. Nós vamos ter muita satisfação em receber as pessoas. É justamente dia 1º, né? 1º de fevereiro já tem eleição de mesa também. Eleição de mesa é a primeira pauta que a gente enfrenta, né? Bem tranquilo, porque o caminho já está dado aí, a continuidade do nosso amigo deputado Otelino Neto, que vem realizando um grande trabalho nesse complemento aí de mandato do doutor Humberto, e agora caminha para a sua primeira eleição, propriamente dita. A gente acredita muito no trabalho do Otelino e estaremos juntos, com certeza. E para fechar,
Iglesio, como é que estão os preparativos? Porque já estamos no meio, né, de novembro, e em fevereiro você vai tomar posse juntamente com os demais. A gente teve uma renovação significativa, né, do parlamento estadual, e você está representando essa renovação. Eu, na verdade, eu continuo trabalhando como médico normalmente, voltei para minha rotina diária. Eu tenho feito um exercício mental muito claro, que é todo dia saber que um mandato é uma coisa importantíssima, porém que ele tem apenas 4 anos. Ele é renovável, mas a gente sempre se submete a esse escrutínio popular de 4 em 4 anos, e que a nossa permanência ela é condicionada a um grande trabalho. Diante disso, eu tento não viver com ilusões de que serei político para a vida toda. Eu sei que eu serei um animal político o tempo todo, né? Sempre participando das discussões, mas um político profissional recebendo salário mensal, a gente só tem, nesse primeiro momento, garantias por 4 anos. Então eu tento deixar bem claro assim que a minha profissão é uma coisa que eu vou carregar sempre, carregar com orgulho, porque quem se propõe a ajudar a cuidar de vidas, a prolongar vidas aqui dentro da Terra, a aliviar sofrimento, tudo isso aí, a gente sabe que tem uma grande utilidade aqui dentro, e a gente tem muito orgulho disso. Então, gosto do trabalho que faço, pretendo continuar exercendo a medicina da forma que for possível, para que eu nunca me esqueça da onde eu vim e do tipo de dificuldade que eu tive e que me levou a querer estar na política para justamente mudar um pouco essa realidade. Realidade de superlotação, realidade de demora de atendimento, realidade de pacientes que sofrem muito à espera de um procedimento cirúrgico. Né? A gente só tem a desejar a você, né, sucesso, porque o sucesso de um deputado é o sucesso da sociedade, né, desde que ele exerça realmente a essência, né, da sua função, e você, agora fica com você aí, o seu papel de acompanhar, né, você que votou aí no Iglesio e quem votou nos demais parlamentares, acompanhe. Nós temos transmissões diárias nos dias das sessões plenárias, aqui pelo site radioalema.com, inclusive 9h30, hoje quarta-feira, então tem sessão plenária, vamos transmitir. A TV também, via canal aberto, né, 51.1, e também na TV digital fechada, que aliás, canal fechado, canal 17 pela TVN, né? E, além disso, nós temos aqui o site al.ma.leg.br, que além de transmitir pela TV, ali digital, online, também tem diário oficial, todos os projetos de leis, proposições, todas as proposições que os deputados trazem aqui para a plenária e que estão em tramitação na Assembleia Legislativa. Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado, Maria. Muito feliz em estar aqui. A gente sabe que vai voltar ainda muitas vezes, porque isso aqui é um canal de comunicação com as pessoas. Claro, está aberto aqui para justamente apresentar, né? Deputado bom é aquele que trabalha e presta conta do mandato. Verdade. A gente tem clara noção disso e sabe que esta está sendo a primeira de muitas oportunidades de estarmos aqui. Fico feliz. Gostou, Guilherme? Tá certo. Guilherme aprovou aqui a entrevista. Guilherme aprovou a entrevista à rádio. Pois então, na próxima, né, a gente está fazendo essa série de entrevistas e acompanha a gente, porque outros deputados também virão aqui falar a respeito da sua gestão a partir de 2019, né, até 2022. Muito obrigada pela sua conectividade. Vamos dar um pequeno intervalo, porque em seguida, vamos continuar a live, em seguida tem o educador financeiro, Rânio Gamita, dando orientações preciosas aí para você a respeito de como poupar e investir.
Você está ouvindo Ponto a Ponto, um programa com bate-papo descontraído em diversos âmbitos da política. Entrevistas, serviços, utilidade pública e tudo o que acontece no Legislativo maranhense. Programa Ponto a Ponto, comigo mesma, Maria Regina Teles. Entrevista. Bom dia a você que continua nos acompanhando e que está entrando agora no site da Assembleia e também pelo Facebook, na página da rádio, Rádio Assembleia Maranhão. Estamos dando continuidade aqui à entrevista, agora no segundo bloco, com o educador financeiro Rânio Gamita. Ele vai falar a respeito de educação financeira, gente, que nos tempos de hoje, aliás, sempre foi fundamental, né, você cuidar da sua saúde financeira, porque aí você vai realizar seus sonhos, né? Quem é que não quer viajar, comprar seu carro, né, ter sua casa própria e estar com a saúde financeira em dia? Rânio, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite de estar aqui na Rádio Assembleia, no programa Ponto a Ponto, para dar essas orientações fundamentais, né? Isso aí, mais uma vez, o Regina, eu te agradeço pela oportunidade, que é muito importante. A gente está apresentando esse tema que é relevante, tanto para o aspecto social, aspecto econômico e também para o aspecto físico da pessoa. Uhum. Nós estamos muito preocupados... Mental, né? Mental também. Nós estamos muito preocupados com uma dieta alimentar, mas precisamos também estar em dias com as nossas finanças, porque reflete em todos os outros campos. E tem estressado muita gente e também terminado até relacionamentos, né? Claro. Essa questão financeira. Para que tu tenha ideia, nós temos hoje no Brasil 63 milhões de inadimplentes. Corresponde praticamente a um país europeu, a Itália, dentro do Brasil, de pessoas que estão hoje devendo. E muitos com o cartão de crédito também já estourado, né? Nós sabemos que uma grande parcela utiliza o cartão de crédito como se fosse um salário complementar. Isso dificulta a sua vida financeira. O cartão de crédito não é um 14º, nem um 15º salário. A pessoa usa é apenas um que crédito. Que é ilimitado. Agora, para que tu possas utilizar esse crédito, você tem que ter condições de pagar esse cartão no final do mês, no final de um período. Apenas antecipa, não é isso? Você está apenas utilizando um crédito, mas que daqui a algum tempo você tem que honrar, você tem que pagar aquilo. Até porque os juros são caríssimos. E se você não pagar, você tem em torno de 300% de juros em relação àquela fatura. Isso então, já é uma dica, né? Que então, esse valor já poderia estar indo lá. Então você percebe que o cartão de crédito, ele não tem nenhum mal. Mas o que eu utilizo, que eu não tenho condições de pagar, sim, se transforma numa verdadeira bola de neve e faz com que eu não tenha condições de honrar esse compromisso no final de um determinado período. Só para você saber quem é o Rânio, né? Ele é educador financeiro, tem nível superior, né, na área, é também bacharelado em ciências contábeis, tem pós-graduação em planejamento tributário, gestão e auditoria tributária na docência superior, é mestrando em direito tributário, pós-graduando em terapia financeira e atualmente não está hoje mais, não. Né? Mas é palestrante, né? E também terapeuta financeiro. Fala um pouco para a gente. Tanto o aspecto da terapia financeira quanto o aspecto da educação financeira, nós precisamos trabalhar isso muito, tanto no contexto familiar, quanto no contexto individual. Eu achei interessante esse nome, terapia financeira. As pessoas estão precisando de um terapeuta nesse âmbito. Daqui a mais algum tempo, quando nós falamos nesse contexto de aposentadoria, tanto se fala reforma da aposentadoria. Daqui a algum tempo, infelizmente, nós teremos um problema seríssimo de saúde pública, que é a questão financeira. As pessoas não vão ter como sobreviver com a aposentadoria. E a pergunta é, quem vai suprir esse canal de recurso para aquelas pessoas que daqui a algum tempo vão se aposentar? Então, dentro desse contexto, é necessário trabalhar o aspecto comportamental das pessoas, desde criança, passando por uma fase mais adolescente, jovem, chegando a adulto e também idoso. É importante mudar o hábito ou a forma que você vê a questão do gerenciamento do recurso que você tem.
E dentro desse contexto entra a questão da terapia. Por isso que também é importante não trabalhar de forma isolada, mas trabalhar dentro de um contexto familiar. Porque não adianta o marido estar economizando e a esposa estar gastando. Todos precisam estar envolvidos nesse processo de mudança comportamental na utilização do recurso que você tem. E tem o planejamento em comum, né? Às vezes uma viagem ou algo que a pessoa queira comprar que vai ser de uso comum, né? Fala um pouquinho, dando uma dica nesse sentido. É claro que, às vezes me perguntam, Rânio, você é contra o consumo? Não, eu não sou contra o consumo. O que nós estamos pregando é que é importante você ter um consumo sustentável. A partir do momento, Regina, que você tem um consumo sustentável, até a própria economia fica mais saudável. Para que tu tenha... Quer dizer, sustentável só para quem está nos acompanhando, né? Você gastar apenas o que você pode e um pouco abaixo, né? É exatamente você gastar aquilo que você tem condições, lembrando sempre que é importante poupar. Né? Para que tu tenha ideia, 90% das empresas aqui no estado do Maranhão, o que? ME e EPP. Então, de vez em quando sai uma notícia na mídia, aumentou o nível de consumo. Aumentou o nível de consumo. Isso é muito importante para a economia. Mas também é muito importante que aumente o nível de consumo, mas que eu não tenha na mesma proporção o aumento da inadimplência. Por que adianta eu vender, mas não receber? É por isso que nós pregamos a questão da educação como consumo sustentável. Não é não consumir. Porque todos nós precisamos consumir para poder sobreviver. Mas a família precisa definir de forma muito claramente quais são os objetivos que tem. Porque para que eu possa poupar, para que eu possa ser educado financeiramente, eu tenho que fazer uma relação com o objetivo. Claro. Eu tenho que ter um sonho. Eu tenho que ter um sonho em família, para que a gente possa, com aquele sonho, com aquele planejamento, tentar fazer tudo o que é possível para alcançar. Que às vezes, é como você falou, né, que é a mudança comportamental. Se você está consciente daquele o seu objetivo, do que você pode gastar, né, e do que você pode, e o que, por exemplo, aí entram as demandas, né, de consumo. Aí você, opa, não posso, porque, né, já só vou até aqui e ter minha viagem, tem, sei lá, um objetivo próximo comum, ano, né? Próximo ano, lá pelo mês de junho ou julho, nós estamos lançando um livro intitulado Trabalhador Não Precisa Ser Pobre. E de fato não precisa. Ninguém precisa ser pobre. Basta tão simplesmente a gente mudar alguns hábitos. Está convidado aqui para vir lançar, hein? Claro, basta mudar alguns pequenos hábitos que hoje nós temos. Né? Quando você fala assim, ô Rânio, o que fazer? O que fazer para poupar? É muito simples, a matemática é simples, nós não precisamos de fórmula estrambólica como alguns apresentam por aí. É tão simplesmente você receber a tua renda, tirar um percentual pequeno para a poupança, e todo o restante é para pagamento de sua despesa. Por que não sobra? Porque você recebe a renda, quer pagar a despesa para depois poupar. Que você fala sempre assim, você paga os outros primeiro e deixa de se pagar, né? Então você recebe, pague-se primeiro para depois pagar os outros. Então começa a primeira orientação, né, do educador financeiro, pague-se primeiro. Pague-se primeiro. Quando a gente fala pague-se primeiro, é você realmente receber o seu salário, seu rendimento, seus proventos, você tira um valor, não precisa ser muito, que seja 50, que seja 100 reais, e na medida que for possível, você vai aumentando. E no final, aquilo que sobrar, é para que você possa fazer o gerenciamento do dinheiro. Separar uma parte para despesa de longo prazo, que são os teus investimentos, separar um percentual para pagamento da tua necessidade, um percentual para o lazer, um percentual para educação, um percentual também para fazer doação. Muito bem, porque a gente sabe que o que vai volta, né? E aí se você faz o bem, mesmo que a gente não espere, né? Porque tem que dar sem ver a quem, né? E nós sabemos que existe até... por trás disso, até um princípio bíblico, né? É dando que você vai receber, né? E é isso mesmo, mas você não dá por interesse. Claro. Você dá porque faz bem à alma, faz bem ao coração, e você também ensina os seus filhos... Isso abre o ciclo da prosperidade, né? Claro, e você ensina os seus filhos também que é importante consumir, é importante poupar, mas é importante também
ajudar as outras pessoas. Certo. Você tocou num ponto importante em relação às crianças, né? Educação financeira. Qual orientação você daria para os pais que estão nos ouvindo agora, de começar desde cedo, que eu acho que nesse livro até você podia, não sei se já está pronto, mas incluir um capítulo sobre isso, ou uma parte sobre isso, porque a criança de hoje já é o cidadão, né? Já é o nosso futuro adulto aí, adolescente, que vai querer consumir, que precisa também E, ter Regina, é interessante essa porque noção. os nossos filhos já são consumidores, né? Eles sentam Já diante influencia a gente, diante da televisão, estão diante do computador, estão com o já celular quer na aquele mão, brinquedo X que e está eles ali na sabem que campanha. eles querem aquilo porque existe todo um processo de publicidade, de marketing, que atua muito fortemente na mente dos nossos filhos. De qualquer forma, cada ciência dentro da sua competência. A nossa competência como responsável, como educador, é mostrar para eles desde cedo que existe um gerenciamento daquele dinheiro que eles recebem em mãos. Por isso que é muito importante, desde o começo, a partir de 6, 7, 8 anos, você começar a distribuir ou pagar uma mesada para o seu filho, para que ele possa, já a partir daquela idade bem juvenil, possa começar a saber trabalhar com Lidar, né? recurso financeiro. Quer ver um exemplo? Para ele saber que se ele quer certa coisa, ele tem que economizar, Para não que é isso? você tenha um exemplo, ontem eu cheguei essa madrugada de viagem e a minha filha falou, papai, a mamãe está me devendo R$ 50. Eu falei, devendo por quê? Porque ela tem uma mesada. Certo. Aí a mamãe, epa, não, eu não estou devendo. A gente foi a um aniversário e você colaborou com o presente desse aniversário, R$ 20. Ali é uma despesa sua, minha filha. Agora, se Ela você entender que tem um custo por Agora, trás. se você quer ter mais recurso, você precisa consumir menos. Mas a mamãe não está lhe devendo. Foi uma decisão sua. Foi uma decisão sua que fez com que aqueles R$ 50 fizesse ou se transformasse hoje em apenas R$ 30. Então, é essa troca, é esse conhecimento que vai fazendo com que os nossos filhos possam ser o quê? Adultos que não venham a aumentar esses 63 milhões de inadimplentes que nós temos no Brasil. Parece clichê, né? Mas o Rani falando aqui que a gente tem que guardar uma porcentagem, poupar para depois investir. E essa a matemática, né? Esse que é o grande, digamos assim, o pulo do gato, né? Que as pessoas esquecem, né? E paga todo mundo, não se paga agora. Depois de poupar, mesmo esse pouquinho, preciso chegar a um mínimo para depois investir ou Muito bem. qualquer quantia já pode O que é que nós queremos? Nós queremos ficar ricos da noite para o dia. Não é à toa que todas as semanas, quando tem grandes prêmios na loteria, as pessoas estão onde? Na fila. Investindo um recurso, estão fazendo um investimento ali num recurso, crendo que vão ganhar. Certo. Ok? Por quê? Querem um dinheiro muito fácil. Só que quando nós falamos, primeiro nós precisamos estar educados financeiramente, e educados financeiramente é você começar a ter um hábito do poupar. Para que depois que você tem essa poupança investido numa poupança realmente, numa renda fixa chamada poupança, você possa, depois disso, tirar esse dinheiro da poupança e aplicar em outro investimento que te dê uma rentabilidade muito maior. Para que você possa ter uma ideia, a diferença para disso... isso tem que ter calma, tranquilidade para escolher aquele investimento que mais se adequa, né? Hoje eu fiz uma conta de manhã, bem cedinho, para uma pessoa que me procurou num grupo, falou o seguinte, Rani, você disse que pode se transformar R$ 100 em 1 milhão. Eu falei, pode. Se você aplicar R$ 150, ok? A uma taxa de 0,52 por 30 anos, aumentando esses R$ 150, 15% a cada ano, você vai ter exatamente R$ 1.300.000. Se você tem 20 anos, se você tem 30 anos, começar a fazer isso que eu estou te falando agora, daqui a 30 anos que você ainda está numa fase excelente da vida, você está milionário. É capaz de você jogar toda semana na loteria e não ganhar o prêmio de 1 milhão.
Certo. Se você acabou de entrar e quiser ouvir a dica que o Rani acabou de dar, vai ficar disponível a entrevista no Facebook para você acompanhar. Agora, gente, tem uma palestra imperdível hoje, que o Rani vai dar todas as dicas e o melhor, que a entrada é apenas 1 quilo de alimento não perecível por uma causa nobre, né? Fala pra gente um pouquinho sobre essa palestra, que lá você realmente vai dar os detalhes, porque numa entrevista de 15 minutos a gente não tem como destrinchar todas as orientações preciosas, né? Regina, eu penso o seguinte, e eu tento apresentar isso na minha casa sempre. Quando mais nós agradecemos, mais nós somos recompensados. Então, eu penso que é dando que se recebe também. Então, nós vamos ministrar uma palestra, tanto eu quanto a Núbia. Só falando aqui o perfil da Núbia. A Núbia é diretora da Dinâmica Auditoria, Consultoria e Contabilidade, consultora do Sebrae, auditora do Programa de Certificação de Empresas, Procem, e conselheira fiscal da Associação Comercial do Maranhão, pós-graduada em Auditoria, Perícia e Contabilidade, com docência superior e com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Então, vocês estão em parceria aí, né? Se a gente resumir tudo isso aí que a Núbia escreveu, a Núbia verdadeira, ela é uma coaching, né? Uhum. Então, ela trabalha muito... Especialista. Ela trabalha muito também com a questão comportamental, né? Da pessoa e da família. Então, nós iremos ministrar uma palestra, que o tema é... Hoje, dia 14, quarta-feira, 19h30. 19h30, só não poupa quem não quer. E, de fato, só não poupa quem não quer. E lá nós vamos apresentar o porquê desse nome, né? E mais à frente, nós aqui em primeira mão para ti, nós estaremos também abrindo um curso chamado UTI Financeira. Nossa, UTI esse nome Financeira, tem tudo a ou seja, ver, você que está precisando entrar num com a cabeça tratamento quente. intensivo, vamos passar uma semana estudando como sair da situação na qual você se Quando encontra. vai ser esse curso? Aí eu estou formatando com a Núbia e volto aqui para que a gente possa apresentar a data, divulgar né? também. Certo. Mas aí, hoje... É fundamental, né? A gente tem que... o ano está terminando, 13º está chegando, então é importante a gente saber o que fazer com esse recurso. Se planejar. Regina, e se nós tivéssemos começado o hábito de poupar lá em janeiro, na última semana de dezembro, é bem provável que você tivesse quase R$1.300, R$1.400 no seu bolso. Olha só. Mas não adianta chorar pelo leite derramado. O que nós precisamos olhar para frente. Como é que dizem aí? É sacudir a poeira. A poeira e o quê? Dar a volta por cima. A volta por cima. É isso que nós precisamos fazer. Mas hoje eu quero te convidar. Participar, né? Eu quero te convidar. Eu quero que você esteja presente às 19h30. Vai ser ali atrás do Tropical Shopping, ali no Renascença, no 3º andar, lá onde tem o curso One. O curso One. Então, atrás do Shopping Tropical, 2, né? ali no Renascença, você tem a rua Perdizes, tem um edifício bem de esquina, no 3º andar. É lá onde tem o curso One. Certo. Agora, Rânio, as pessoas fazem como para se inscrever, porque tem que levar 1 quilo de alimento não perecível, que vai ser doado para a casa que é coordenada pela irmã Mônica, não é isso? Exatamente. O que acontece? Infelizmente, no site já está encerrado as inscrições. Pelo Simpla, né? Isso. Mas o que é que nós estamos pedindo? Que você possa ir. Ali vai ser como coração de mãe. Sempre tem lugar para mais um. E tem pessoas que desistem também, normalmente, né? tem pessoas que se inscrevem e não vão. Mas eu creio que você que está nos acompanhando, eu tenho certeza que você vai passar mais ou menos entre 40 a 1 hora conversando comigo e com a Núbia, e você vai sair de lá muito e muito melhor do que você entrou. Pronto, convite feito. Obrigada pela sua participação aqui no programa e está convidado para vir falar aqui quando tiver o curso. E só não esqueça, só não poupa, Regina? Quem não quer. Quem não quer. É isso aí. Obrigada pela conectividade e amanhã tem mais Ponto a Ponto. Já temos sessão plenária ao vivo, transmitida aqui pela rádio, hein?